Fala galera, uma boa noite a todos. Estamos aí mais um sábado para nossa live de sábado, uma live que a gente faz mais descontraída, mais à vontade, abordando um assunto muito interessante, que é a ansiedade, né? Nós vivemos num mundo em que a ansiedade cada vez mais toma conta das nossas vidas, principalmente em momentos como esse de quarentena, né, de isolamento social. Não sei como é que você está se sentindo aí na sua casa, se você está passando por momentos de ansiedade, momentos em que você acha que seus problemas são de repente maiores do que eles já são, ou se você está enfrentando dificuldades de qualquer ordem e não sabe como resolvê-las. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Quero mandar um abraço para os meus amigos que acabaram de entrar, Leandro Guedes e Ali Rache, casal que eu amo muito. Sejam bem-vindos, galera. Se quiserem participar, sintam-se à vontade, tá bom? Hoje a gente vai falar vou falar um pouquinho sobre a minha área, né? Para quem não sabe, eu sou professor de educação física. E no final também a gente vai falar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre a ansiedade, tá? Então, falando um pouquinho sobre a minha área, a questão da atividade física. Valeu, Leandro. Grande abraço, irmão. Tamo junto. Sobre a minha área, o que a gente fala com relação à ansiedade, que a gente pode saber sobre isso e o que a atividade física pode ajudar nessa questão, né? Eu trouxe aqui um estudo da Faculdade Metodista da Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, que dizem que 150 minutos por semana de atividade física moderada é capaz de melhorar e muito as questões relacionadas à ansiedade, né? Coloca ali diz N fatores que contribuem para isso, principalmente as questões relacionadas aos hormônios, esses hormônios que a gente chama de hormônios do prazer, né? Que são justamente serotonina, noradrenalina, dopamina, que causam aquela sensação de prazer, de bem-estar e tudo mais. E realmente a atividade física ajuda muito nisso, o exercício físico, né? Lógico que é bom que seja bem orientado, monitorado, né? Ele recomenda ali 150 minutos por semana, é uma quantidade ideal aí, bem interessante, e de forma moderada. Também não vai sair fazendo atividade física por aí de alta intensidade, sem acompanhamento, que de repente ao invés de você estar resolvendo o seu problema, você vai estar aumentando, né? Então essa questão, assim, a atividade física ajuda muito, porque a serotonina, por exemplo, ela atua também, cada vez que a gente aumenta esses hormônios, a gente diminui a produção do cortisol, que é um hormônio contrário a esse, que é um hormônio que causa ali cansaço físico e mental, que joga a gente para baixo, né? Normalmente atrapalha a gente a dormir e tudo mais. E aí eu peguei um pouquinho aqui também sobre o que é a ansiedade, né? Quais são os sintomas que a gente pode, que ela pode gerar, né? A gente vê, palpitações e sentimentos de impotência. A pessoa, como eu falei, ela tem um problema e ela não consegue solucionar, não consegue racionalizar para saber como que ela vai resolver esse problema. Então, é uma das questões que a ansiedade aflige, né, a gente. Preocupações e tensões exageradas. Às vezes um pequeno problema vira um problemão e a pessoa tem dificuldade de gerir isso aí. Sentimentos de perigo constante. Parece que a pessoa ela pode evoluir, né? Os psicólogos podem falar melhor, lógico, para uma síndrome do pânico, alguma coisa desse tipo, né? Falta de controle sobre os pensamentos. Isso daí já aconteceu comigo, já passei por isso também. Quem nunca passou por momentos de ansiedade, né? Quando você às vezes você quer pensar em outras coisas, quer fazer as suas atividades diárias normais e fica sempre com aquele pensamento na cabeça te atormentando. Isso gera ansiedade também. Sensação de que algo desagradável está para acontecer, né? Você acha que a qualquer momento pode acontecer algo desagradável, que você está tenso. Pode causar tremedeiras, tá? Já aconteceu comigo também, isso daí eu sei como é que é. Às vezes a gente está tão tenso que pode causar também essa questão de tremedeira e tudo mais. Então é isso. Eu falei a parte que me cabe, né? Que é a atividade física, como o exercício físico pode ajudar. Realmente, eu posso ver, assim, não só por experiência própria, mas também experiência com os meus alunos. Pessoas que eram ansiosas, pessoas que evoluíram até para uma depressão
como que a atividade física melhora. Não só o treino, né? Não só a prática, mas você viver, você ter um grupo, né, para treinar. Por exemplo, lá no estúdio a gente diz que é uma família, né? Porque a gente tem muita intimidade um com o outro, e cada vez que a gente vai lá, a gente troca essa experiência, né? Essa troca de experiência é muito importante. Por isso que tem se discutido muito, principalmente na minha área, né, que é a área que eu estudo mais, se agora que passar essa pandemia, se realmente o treino online vai bombar, vai virar uma tendência, e se seria capaz de substituir as academias, os estudos e tudo mais. Mas essas relações interpessoais, quando eu digo interpessoais, eu digo relações olho no olho, né? Claro que aqui vocês estão me vendo, eu não tô vendo vocês, mas, por exemplo, no aplicativo Zoom, eu consigo ver quem está do outro lado. Mas nada substitui esse contato. Esse contato de um abraço, você saber que a pessoa está num momento difícil, você dá um abraço, você troca uma ideia ali olho no olho. Nós acreditamos, assim, profissionais de educação física e que estudamos também a mente humana, nós acreditamos que esse relacionamento interpessoal é muito importante e que nada pode substituir isso. Não que você não possa fazer o seu treino online, não tem problema. Mas mesmo você fazendo um treino, vou dar um exemplo, mesmo você fazendo o seu treino online comigo, se você gosta de mim, você vai querer me encontrar. Mesmo que a gente more distante, você mora em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. Se um dia eu for em São Paulo, se um dia você for no Rio, você vai querer me encontrar porque a gente tem essa relação de afetividade, entendeu? Então isso não pode ser substituído. Agora, o treino online é uma tendência? É uma tendência, e aí, falando sobre ansiedade, é uma questão que pode ajudar também, porque a gente entra na casa da pessoa, e a pessoa, às vezes, que não está querendo sair de casa, está com dificuldade de sair na rua, se relacionar, a gente consegue trazer esse treino até ela, e também é muito importante, né? Então é isso que eu queria falar sobre atividade física, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do lado aqui da parte que eu gosto de estudar também. Sintam-se à vontade para discordar, falar o que vocês acham sobre isso, não tem problema nenhum. Esse é o meu Instagram pessoal, então eu me sinto à vontade para colocar os assuntos que eu gosto de falar, e você tem total direito para discordar e dar a sua opinião, beleza? Vou ler um trecho aqui que está em Mateus 6, de 25 a 27, tá? Diz aqui, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode acrescentar um ano, algum período mais de vida? Nenhum de nós, né? E aí, ó, no final tem um texto que eu gosto muito, que ele fecha aqui, ó: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dia é assim mesmo. A gente tem dificuldades, tem problemas, mas a gente não precisa ficar inquieto. A gente tem que encarar, né? Para quem acredita em Deus, quem tem a fé, a gente tem a base, tem isso aqui, ó. A gente não precisa ficar ansioso com o que a gente há de comer ou beber, com o que a gente vai vestir, porque Deus nos sustenta até nos momentos de mais dificuldade, de maior dificuldade, né? Eu lembrei de uma história quando eu vi isso aqui, que foi uma história que teve a ver com ansiedade, e que lá na frente Deus, se tratando de comida, de bebida, Deus ainda trouxe, né, aquilo que a pessoa precisava, que é a história de Abraão, na parte ali quando ele já é avançado em idade, e Sara, na verdade ele era Abrão e Sarai, né, não tinham mudado de nome ainda, Deus não tinha mudado o nome, e aí a Sara sugere a Abrão, Sarai, né, sugere a Abrão que ele se relacione com Agar,
que era a sua concubina, né, que a gente chamava uma serva, para ela, porque Deus tinha prometido que Abrão ia ser pai de uma grande nação, né? E eles olhavam assim, poxa, mas a gente é avançado em idade e nada. Eu sou estéril. Ela já tinha chegado à conclusão que era estéril. E aí falou, então, ó, de repente, é com Agar que você vai ter esse filho. Você tem um filho com ele e a gente cria, não tem problema. E aí ele faz isso, nasce Ismael, que é o primeiro filho de Abrão, né? E aí depois Deus aparece para Abrão, faz de novo a aliança que ele tinha feito, dizendo que não era aquilo que ele queria, aquele ato de ansiedade de Sara e Abrão. Geraram isso tudo, não era isso que ele gostaria, não era isso a vontade dele, mas Deus, apesar disso tudo, quando faz a nova aliança com Abraão e Sara, e diz que vai vir Isaac, ele mostra que também por Abrão amar Ismael, também ia ter um cuidado ali, ia cuidar da vida dele. Só que quando Isaac nasce, os irmãos começam a se confrontar ali, um brigando com o outro, aquela coisa de adolescente, e Sara pede para Abraão mandar embora ali Ismael com Agar, né? E é isso que Abraão faz, porque ele também conversa com Deus, e Deus mostra para ele que essa era a melhor opção naquele momento, que os dois saíssem realmente, que nada faltaria para eles. E não é isso que acontece? Uma história que tem tudo a ver com esse texto que a gente acabou de ler, que diz lá que Agar e Ismael estavam no meio do deserto, quando tudo que Abraão tinha dado para eles acabou, que era o quê? Um cantil de água e um punhado de pão, um pedaço de pão. Tinha acabado, eles estavam no meio do deserto sem nada. Foi o momento que Agar se afasta de Ismael para não ver o sofrimento do menino, do seu filho, para não vê-lo morrer, porque para ela ele já morreria ali mesmo, não teria salvação. Mas ali que Deus mostra aqui, ó, não andeis ansiosos com que a vez de comer ou beber ou vestir. E ali no meio daquele deserto nasce uma fonte de água, e ela consegue ver ali através daquele momento que Deus estava com eles o tempo todo. Ela coloca a água lá no cantil, dá de beber para o menino, e esse menino aí, para quem conhece a história aí, vai estudar a história do povo, né? Ele também é uma grande nação que vem dele também, né? Tem a nação de Isaac, que depois passa por Jacó, José, e vira aí o povo de Israel, que a gente chama, né? Que hoje em dia são os judeus. E tem a nação ali de Ismael, que para quem não sabe, ele foi viver lá no Egito, e também tiveram vários príncipes que foram filhos de Ismael. Então quer dizer, o filho da concubina que saiu do deserto e quase morreu, pela ação de Deus ali, com essa questão de trazer aquilo que a gente precisa de beber, de comer, que a gente não precisa se preocupar. Deus foi com Ismael, e ele foi também pai de uma grande nação, ele gerou uma grande nação, né? Depois de Abraão. Então é isso que eu queria trazer, e queria fechar também, para fechar bonito, falando da questão da ansiedade, uma fala de Paulo, né? Tem que ter. Paulo, um apóstolo aí muito importante também, e nos ensina coisas maravilhosas, como por exemplo, o que ele diz aqui em Filipenses 4:6, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o que Paulo estava querendo dizer com isso? Querendo dizer que a nossa ansiedade, ela só pode ser suprida através dessa paz que excede todo entendimento. É uma paz que a gente não consegue entender. Só quem já passou por experiências dessas. Eu acabei de ver que entrou aí a Rosana. Rosana, eu tenho certeza que ela já passou por experiências dessas, porque eu conheço a história dela. É uma paz que invade a gente, que a gente não consegue explicar. Momentos de dificuldade, que você já está nas últimas, você acha que não tem como, e Deus vai lá com aquela paz e te trata de uma forma que você não consegue explicar, excede realmente o entendimento.
ninguém nunca vai entender. Só Deus conhece isso. E ainda bem que Ele traz essa paz pra gente. Então é isso que Paulo diz, né, aqui nessa parte de Filipenses. Que essa paz possa ser com você também. É o que eu desejo. Eu não sei qual é a sua fé, não sei no que você acredita. Mas assim, que você possa entender que nos momentos de mais dificuldade tem alguém olhando por você. E tem alguém que pode trazer essa paz que excede todo entendimento e que vai suprir essa ansiedade. Beleza? E ó, não esquece, podem contar comigo. Eu gostei muito que na última live que a gente fez, teve gente que entrou em contato, que falou comigo. A ideia é essa, galera. Eu não estou aqui para ficar falando sobre a Bíblia, ou então para contar a minha experiência como profissional de educação física. A minha ideia é ajudar vocês, porque eu sei que muita gente está passando por essas dificuldades, tá? Eu também já passei por muitas questões relacionadas à ansiedade e tudo mais. De vez em quando ainda passo, que todos nós somos seres humanos, mas nós estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, beleza? E ó, qualquer coisa, também se vocês quiserem falar sobre outros temas, outras situações, fiquem à vontade que eu vou estar aqui aberto para vocês, beleza, galera? Mandar um abraço para todo mundo que entrou, o Leandro, a Lia, como eu falei, a Rosana, a Bia Benedito, o Márcio, todo mundo que entrou aí. E vai ficar salvo aí, vocês podem mandar para seus amigos, para quem vocês acharem que precisa ouvir essa palavra, beleza? Um abraço a todos, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.